Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LeveCast, onde o objetivo aqui é desmistificar o cuidado da saúde mental e mostrar que a vida pode e tem que ser leve. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane Souza, sou terapeuta emocional, especialista em traumas com a metodologia TRG, além de psicanalista e educadora parental. Hoje estamos aqui para contar uma história muito especial e o nosso tema é No Fundo do Poço Tem uma Mola. E quem vai contar a história é Mara e vamos deixar ela se apresentar. Mara, muito obrigada por você estar aqui. É maravilhoso a gente poder contar com as pessoas para nos ajudar nesse projeto, que não é fácil, você sabe, de desmistificar a saúde mental. Então, eu só queria agradecer a sua presença e fala um pouquinho, se apresente para nós. Bom, meu nome é Mara, né? Eu tenho 46 anos. Tenho um quadro místico de... Dá uma puxadinha aqui, Mara, para ficar melhor. Ah, não. Afasta um pouquinho. Tá bom aqui, Vinícius? Pronto. Tenho um quadro místico, né? Um quadro misto de depressão e transtorno de ansiedade. Quando logo fui diagnosticada, infelizmente eu não tive a possibilidade de conhecer, né, a terapia, nem a convencional, nem TRG, nada. Eu já fui encaminhada a um profissional na área da psiquiatria, onde esse profissional ele me encheu de medicamentos, né, que eu me tornei um vegetal dentro de casa, né? Então não tinha força para nada, eu não fazia nada, eu sentava e ali eu ficava. Fora os meus pensamentos que eram fora da realidade, né? Daí mudei para um outro profissional. Pode falar o nome dela? Ou não? Não precisa. Não, né? Que eu também tenho um afeto muito profundo por ela, sabe? É uma pessoa que, quando eu entrei lá no consultório dela, eu falei, doutora, eu tô morrendo, né? E aí a gente foi trabalhando até um dia que eu cheguei para passar por Dr. Alessandro e eu vi o nome em cima assim, terapeuta. Daiane Souza. Eu falei, Senhor Jesus, tu é bom. Então... E quem te indicou a terapia? Foi ela a profissional, Mara? Sim. A psiquiatra? A minha psiquiatra, né, ela sempre bateu na mesma tecla. Mara, eu não quero outro profissional que não seja um terapeuta. Eu quero um terapeuta, eu não quero que você se trate com nenhum outro profissional. Entendeu? Eu quero um terapeuta. Mas eu não achava, sinceramente, Itabuna, grande, né? Que é uma cidade, vamos dizer, grande, né? Também tinha Ilhéus, né? E eu nunca cheguei a encontrar nenhum terapeuta, né? Então, foi uma luta muito grande, porque eu passei numa área de outros profissionais que eram apenas de ouvir, e eu continuava na mesma condição, né? Saía com a garganta seca e falava muito, mas o meu segmento era o mesmo. Eu sempre falo, assim, para todo mundo, né, que assim, há casos e casos, né? E o seu caso, assim, para mim foi muito desafiador. Bem desafiador, porque quando você chegou, né, para mim, você tinha transtorno TAG, né? Tinha a síndrome do pânico, Isso. Depressão severa, né? Isso. Tudo isso diagnosticado, né, Mara? Isso. E sem esperança de vida. Nenhuma. Então, Nossa. É emocionante mesmo. É muito emocionante porque quando uma pessoa chega pra você, e eu lembro que você falou, não sei nem se você lembra, que já tem quase um ano, né? Que você falou, você é a minha única esperança. Um anjo que Deus colocou. E aí nossa, minha única esperança, aí eu fiquei assim, nós vamos conseguir, lembra? Lembro. Você vai conseguir. Então, eu sempre falo, né? Não falo o seu nome, né?
que para a gente falar nomes a gente tem que ter autorização. Ah, mas o Inclusive, a senhora pode usar você já deu a sua quiser. autorização, mas eu não costumo falar nomes de cliente, mas eu conto sempre casos. E o seu caso é justamente esse. É incrível, é uma história maravilhosa. Quem estiver ouvindo, fica até o final, que vai ver como é que a Mara saiu do fundo do poço, né? E o desenrolar dessa história, que um início que era depressão, TAG, pânico, foi tratado, mas foi se descoberto um transtorno. Foi. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Às vezes vai ser preciso você tomar uma medicação, dependendo do seu diagnóstico. Mas não é por isso que você tem que deixar um diagnóstico definir a sua vida. Assim como tem outras doenças, né, que a gente tem fisicamente, diabetes, pressão alta, que você precisa tomar uma medicação contínua, existe também transtornos mentais que você precisa tomar uma medicação contínua e tá tudo bem. A gente está aqui já desmistificar isso. Porque a Mara vai contar aqui pra gente o quanto ela sofreu e o quanto muita gente sofre por usar uma medicação controlada. Não é fácil. Vamos começar do comecinho, Mara. Primeira consulta, como foi pra você? O que você achou de diferente das outras metodologias? O que você me disse? Bom, a nossa primeira consulta, primeiro foi um choque, porque eu sou faladeira. E quando a senhora disse assim, aqui quem fala sou eu, não é você. Aqui hoje, eu te né? escuto. Na primeira. Então assim, hoje eu vou conhecer a sua história, eu vou saber, né, o que você está precisando. E a gente vai trabalhar em cima disso, né? E aí eu contei um pedaço apenas, nem cheguei a ser todo, né? Porque a gente tinha um tempo até bem curto, tanto do seu quanto do meu lado. Então, assim, quando eu cheguei na doutora, né? Na doutora Daiane, tô tremendo. Normal. É normal. Então, assim, quando eu cheguei... boa. Ansiedade boa. Respira. Então, assim, quando eu cheguei já desacreditada, na verdade. Né? Porque o que você imaginar de profissional que eu já passei, e não vou dizer que foram profissionais que foi pelo SUS ou que não, foram profissionais pagos, foram profissionais que eu passei tempos demais e ninguém nunca detectava. Eu não conseguia sorrir, eu não conseguia sentir alegria, eu não conseguia mais nada. E eu sempre fui uma pessoa independente. Né? Quantas medicações você estava tomando, Mara? Nossa, você lembra? Eu já passei por, deixa eu ver, do primeiro atendimento, né, que foi lá com o outro psiquiatra, acho que chegou umas 7. Acho que quando você chegou lá pra mim, você estava tomando... Não, eu já estava tomando... 7 já, e tinha mais 2 que você tomava, né? Por conta própria, né? De tanta dor, né, Mara? Você... já tomava aquelas medicações e não sentia mais, né? Porque já vinha há tempos tomando e esse efeito realmente é isso. A tendência de tomar a medicação sem tratar com a terapia é isso. Você vai aumentando, o seu cérebro vai acostumando, e aí vai mudando, vai aumentando. Chega uma hora que é o que você... Não é que é culpa sua que você estava tomando, é porque você já sentia tanta dor que queria tomar qualquer coisa para ver se que sarava, né? Essa dor. Então, assim, no meu processo da enfermidade, né, da depressão, do transtorno de ansiedade, é uma coisa surreal, né? Que é uma dor que você parece que não tem fim nunca. Então aí vem um desconforto no organismo, que é o vômito, né? Constante, a barriga que não controla. Você tem um desconforto total, né? O coração parece que estão esfriando, espetando. Então, teve um profissional que ele chegou até a passar morfina, né, para mim tomar. E eu falei, senhor, morfina? Porque, na realidade, além desses diagnósticos, tinha também o diagnóstico da fibromialgia, né, Mara? Que era dores no corpo inteiro, né? Mas as dores, na verdade, era causada pela medicação que ele havia passado, né? Isso, que você veio saber só depois quando parou, começou a parar a medicação depois da terapia, né?
E aí, quando eu te encontrei, eu não estava encontrando um ser humano, eu estava encontrando um anjo. E até hoje eu me emociono, porque E eu só agradeço. foi dessa forma, né? Quando eu te encontrei, eu só chorava. E não tem como ser diferente hoje, né? Tanto que é muito difícil te deixar, você sabe. Ei, não vai deixar não, mulher. Vai ter alta, mas a gente faz revisão. Não. Então, assim... Essa é aquela paciente que não quer alta, a cliente não quer alta. Ela quer fazer revisão sempre. Então, Mas a gente tem que assim, ficar muito feliz, porque hoje, como eu te tem. falei, eu falo para todo mundo, que quando você chegou na minha frente, eu assim orei muito a Deus e pedi: Senhor, me guia para que eu consiga ajudá-la, porque você depositou em mim aquela confiança, entendeu? E eu fiz o meu melhor. Inclusive fiz mais uma especialização por conta de transtornos graves, né? Porque eu já percebia que aquelas reações que você tinha não era só depressão e nem só ansiedade. Só que eu não era psiquiatra e nem sou e nem posso dar diagnóstico. Não. Então foi quando a gente trabalhou e aí você viu, né? Mais pra frente você termina essa parte. Então, assim, a primeira consulta, né, que a gente fez foi uma consulta muito emocionante. Primeiro, por ter te encontrado, né? E segundo, porque eu sabia que dali por diante minha vida não seria mais a mesma, né? E você sentiu diferença no senti, processo, diferente sim, do que você já tinha visto sim, até aquele momento? Sim, sim, sim. Então, assim, quando eu te vi, eu falei, aqui tem algo diferente. E também, assim como tu orou, eu pedi a Deus que me guiasse a uma pessoa que pudesse me ajudar, porque eu já não suportava mais. Eu não suportava tomar remédio, eu não suportava mais dor, que é uma dor que ninguém vê. Então, assim, se uma pessoa na rua me encontrasse, eu estava sorrindo. Eu estava brincando, eu estava rindo, mas por dentro eu estava destruída. Então, assim, quando eu abri a boca, eu dizia assim, eu tenho depressão. Você não acredita. Mas eu vesti uma capa, né? Então, o que aconteceu? Quando eu percebi a quantidade de pessoas indo embora, e pessoas que eu amava, tirando suas vidas, como eu fiz também, eu tentei me suicidar 3 vezes, né? Mas Deus disse que ainda não era meu momento, né? Então, assim, eu vi amigos indo embora pela negligência de não abrir a boca e dizer, eu preciso de ajuda. E o que levou, Mara, você a pensar em tirar a sua vida? É assim, quando a pessoa está nesse estágio de depressão, ela não quer morrer, ela quer se aliviar da dor. Porque a dor é uma coisa surreal. Porque você não está vendo, mas eu estou sentindo. Entendeu? Então, para quem está de fora, falta de fé. Você tem que buscar mais a Deus. Você tem que ser fervorosa, você tem que jejuar. Teve uma certa pessoa até que eu tive que mostrar ela os meus joelhos, que estavam calejados de tantas orações. Entendeu? E isso acaba afastando, né? Eu lembro que você falou que na época você já não estava mais indo para a igreja. Não, porque quando você chegava, né? Eu deixei de ir acolhimento. porque eu via que todo mundo tinha um testemunho para contar e eu nunca conseguia contar o testemunho da minha libertação. Entendeu? De dizer, hoje eu fui liberta, hoje eu não sinto mais isso, eu não tinha. Então eu fui ficando envergonhada porque eu achava que realmente eu não tinha a fé. Então eu preferi o quê? Me afastar, porque aquelas pessoas estavam me machucando. Entendeu? Não só elas, muitas pessoas fazem isso, né? Então, assim, contigo, quando a gente começou, nossa Senhora, eu nunca vi um troço daquele, não. Tu foi lá, no meu passado, na minha infância, e conseguiu trazer uma dor que eu achava que não fazia mais parte da minha vida.
E você fez eu sentir essa dor com toda a intensidade que eu senti naquela época, onde eu tinha 8 anos de idade. Você me fez sentir aquela mesma dor. E você me fez chorar, porque eu senti dor, muita dor. E você falou só do choro. Como tô aqui, né, que eu sou chorona mesmo. Inclusive, a sua caneca tem uma frase especial. Enzo, pega essa caneca aí pra mim, por favor. É a mais chorona? Não, não é chorona não. Você vai ver no instante. Então, pode continuar. Assim, pode continuar, tu fez eu voltar lá no meu passado mesmo, da infância, né? De onde eu passei por coisas que ninguém via, ouvia e fingia que não via. E você fez eu voltar lá e falar conta. E você nunca imaginou, né, Mara, que a raiz de todos os seus problemas estava bem lá, profundo. Eu tive uma crise, eu procurei um médico. Só o que se fazia era essa questão medicação. Só a outra profissional que ela falou, eu preciso de um terapeuta. Então, quando a gente começou a trabalhar as emoções, os traumas, as dores, eu entendi o porquê que ela intensificou tanto em um terapeuta. Isso, porque na realidade, né, nós terapeutas, nós somos o braço direito do psiquiatra. Tanto que você mesmo vê, né, quando a gente está nos nossos atendimentos, até aqueles sintomas que foi aparecendo depois que eu falei contigo, ó, vai na psiquiatra, explica direitinho, porque como é feito um diagnóstico de um psiquiatra? A gente falou sobre isso com o Dr. Hugo, quem não viu esse Levecast precisa ver. Eu vi. Porque o diagnóstico ele é feito baseado no que você diz. E muita gente ou esquece de falar os sintomas, ou esconde os sintomas, e acaba sendo o diagnóstico de uma coisa que não é, ou não é identificado o diagnóstico correto. Por quê? Porque não existe um exame a burnout, não existe um exame a depressão, não existe um exame, entendeu? Para o transtorno. Mas existem sintomas. Então, esses sintomas, eles precisam ser falados. Pois é, então, quando você me fez voltar lá nos meus 8 anos de idade e me fez relembrar aquele momento, né? Você falou, viva esse momento. Eu vivi aquele momento, eu chorei. Aí você falou, agora você assista. Eu assisti aquele momento. A sua caneca colocaram aqui no cenário. Ah, não acredito. Foi mesmo? Ficou especial. Foi? Deixa eu ver. Ah, não é essa não? Cadê? É. Aqui trocou. Pode ler alto. Nossa! A cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. Muito bom. Como você lembra? Freud. Freud que disse isso. Explica. A cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. Então, se você lembra e dói, é porque tem algo que precisa ser tratado. Faz sentido para você isso, total, Mara? Total. Aqui descreve todo o nosso tratamento, toda a minha vida, até o dia de hoje. Entendeu? Toda a dor que eu vivi, né? Mas que quando a gente terminou, que a dor passou, parecia que você tinha feito um truque. Eu falei assim, vem cá, doutora, a senhora é bruxa, mágica, fada, madrinha? Porque isso aí não é de médico, não. Não é de profissional, não. E eu queria até, mágico mesmo, né? Eu queria até, assim, intensificar um pouco mais em relação dessa questão do profissional. Eu não acredito que seja o profissional, né? Eu acredito que, no caso do seu caso, você não é só uma terapeuta, você tem o TRG, que é o seu ponto auge, né? Sim, que é a metodologia que eu confio, né? Que é totalmente diferenciada de tudo que eu venho acompanhando, assistindo, vendo. E
a vontade de ver o seu paciente curado. Isso. É essa Porque, a diferença. até deixar abrir uma pausazinha, nada contra nenhuma metodologia. Não. Jamais. Não. Você tem que buscar ajuda da forma que você quiser e se sentir confortável. Mas quando eu falo da TRG, é porque, é como Mara falou, eu gosto de ver resultados. Isso. Então, quando você trabalha com a metodologia, né, com a psicanálise que eu sou formada também, ou com a terapia convencional, você trabalha nos sintomas. Isso. Então, você trabalha para conviver com os sintomas. Por isso que você não tem um resultado tão rápido e fica dependente da terapia. Se você para, vai ter recaída. Isso. E muitas vezes até você indo, como a maioria dos clientes chega, já passaram, né? Até eu, você. Por quê? Busca resultado. Tem pessoas que gostam de ficar indo e tal, mas quem busca resultado, eu trabalho com a psicanálise, mas eu prefiro a TRG porque te dá resultados rápidos. Tanto que eu não tenho nenhum cliente hoje de psicanálise, porque eu recomendo a TRG, porque é igual você falou, eu hoje tenho 100% de resultado, porque eu gosto de ver, você vê que eu busco para o cliente tenha compromisso. Você vai puxando, vai puxando. Para que ele consiga o resultado, porque a minha alegria é essa. Olha a Mara, de quase um ano atrás. Nossa, a gente tinha que ter feito essa foto. Tinha que ter feito essa foto. Mas hoje você é uma outra pessoa. Então hoje eu agradeço todos os dias a Deus pela sua vida e pela vida de todos os clientes que passam por mim. Por quê? Porque eu vejo o resultado. Eu vejo uma pessoa que me fala que não tinha mais. Você lembra que você me falou que tinha começado isso no trabalho? Isso. E você saiu? Foi. Conta essa parte aí. Você saiu? Então, eu fiquei afastada, né? Porque eu passei por alguns processos, né? No trabalho. E aí veio a crise, né? Do trabalho. E onde um cliente ele me destratou de forma desagradável, né? Com palavras de baixo escalão. E eu me senti agredida e sem defesa. E aí você já estava... E ali eu já estava o processo iniciando. Iniciando e não sabia, né? E aí, ao invés de você, tipo, continuar o tratamento dentro do trabalho, você saiu, não foi que você falou? Então, assim, porque eu tive um gerente que ele gostava muito do meu trabalho. Então, ele não tinha intenção de me perder, só que eu tive uma conversa muito sincera com ele, né? Eu falei aqui pra mim, só daqui pra lá, né? E eu já tinha almejado um outro cargo, né? Eu era uma pessoa de confiança, sou, né? Uma pessoa de confiança, uma pessoa apaziguadora. Agora tu pensa, uma pessoa que tem depressão, transtorno de ansiedade, que tinha, e ser apaziguadora, né, de situações extremas dentro de um mercado com mais de 200 funcionários, com mais de 1.000 clientes na fila, e você pegar uma função onde você tem que orientar o cliente, onde você tem que chegar, você tem que resolver o problema dele, onde o cartão dele não passa, ele diz que o dinheiro está ali, que foi você que passou a mão. Onde entraria o diagnóstico, né? Isso, do burnout. Isso. Como você saiu da empresa para se tratar, você nem percebeu. Não, hoje, com a estrutura que você tem na sua mente hoje, você viu que você poderia, né, ter continuado, ter tratado, ter resolvido e até ter ficado bem, né? Te encontrado. Mas graças a Deus você está bem, você me encontrou com a TRG e hoje você está firme e forte. Mas vamos falar daquela parte. Depois, durante o processo, né? O que você achou assim muito diferente na sua vida? Bom, tudo. Praticamente tudo, porque eu não tinha vida, né? O que eu tinha? Eu tinha uma dependência química, né? De medicações pesadíssimas. Hoje eu estou no sobrepeso, meu peso é 60 quilos, mas eu estou com 80 quilos, mas também já está indo embora, né?
Isso porque, através do tratamento contigo, eu fui me percebendo que eu existia. Então, assim, eu sempre priorizei todos ao meu redor, mas eu esquecia de mim. Então, quando eu comecei, eu percebi que eu existia. Então, eu comecei a me cuidar, eu comecei a fazer caminhada, eu comecei a fazer academia, entendeu? Então, assim, a minha autoestima foi mudando. Na primeira consulta, quando você foi, você não fazia nada disso, né, Mara? Não, na primeira consulta, eu apenas vegetava. Né? Eu não tinha vida, eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu levantava, meu esposo ia trabalhar e eu ia pro sofá. E não gostava de ver ninguém. Era Você uma falou, reclusão total. Você falou uma coisa muito importante, que é justamente o que acontece, né, com as pessoas que chegam com o diagnóstico de depressão. Você era uma pessoa muito apaziguadora, você resolvia tudo, você trazia tudo para você olhava tudo pro outro, né? Você não olhava para você. Nunca. Então, como a gente fala, né, da panela de pressão, né? Você vai ferve para depois explodir. Então, a depressão é isso. Muitas vezes a pessoa acha que foi aquele momento do cliente que trouxe a depressão. Mas não. Aquele momento ali foi a gota d'água. Foi a água que caiu e transbordou que você não aguentava mais. Entendeu? Então, é importante a gente olhar para isso. Porque o cuidado da saúde mental, ela não vem só quando a gente já está sem aguentar mais. A gente tem que começar a olhar desde antes. Eu estou sentindo que eu não estou dormindo bem, eu vou buscar a raiz disso. Por que eu não estou dormindo bem? Eu estou com uma dor de cabeça frequente, por que eu estou com essa dor de cabeça todos os dias? Não normalizar, né, Mara, essas doenças. Isso. Porque a consequência é o pior. E se você entra em uma medicação e acostuma com ela, não busca a terapia, às vezes por vergonha, ou mesmo acha que é caro. Mas será que quanto custa a sua vida? A vida. Quanto custa? Hoje, se valor. você tivesse que pagar novamente, Pagaria tudo. você pagaria? Ai, Entendeu? pra ti, eu daria o mundo. Então é isso, é isso que a gente tem que olhar. A gente está aqui para isso, para mostrar que a vida pode e tem que ser leve. A vida não é para ser pesada. Não. Então, se tem peso, a gente precisa tirar. Lembra da mochila? Sim. Você sim. nasceu e ganhou sua mochilinha. Então, essa mochila tá como hoje, tá pesando, porque o peso emocional, ele traz dores físicas. Às vezes a pessoa fala, porque é emocional. Sim. Aí é porque é emocional, é porque é falta de fé, é porque tá com preguiça, é preguiçoso, é porque quer ficar em casa. Até a pessoa que fica até com vergonha de ir buscar um auxílio do governo para tratar a saúde mental, porque já vai ser taxado de doido, de louco. É o auxílio de doido. Não, gente, não é auxílio de doido, é um auxílio de tratamento da saúde mental. Assim mesmo, se você tá no trabalho, cai, quebra um braço, você tá no caixa, você não consegue voltar para trabalhar no caixa, você tem que fazer fisioterapia, você tem que ficar um tempo em casa. A mesma coisa é quando você tá em um estresse altíssimo. Já tá caminhando para um burnout. Você vai esperar chegar ao burnout? É verdade. Para você ser afastada? Obrigado? Não. Você vai começar a se cuidar, vai começar a olhar para você. O que está me incomodando nesse trabalho? O que tem nesse ambiente que eu não estou resolvendo, que eu estou engolindo? Entendeu? Então, é importante você olhar para o seu ambiente. O ambiente, ele tem 50% de responsabilidade em relação à sua vida. A sua felicidade, ela depende disso. É verdade. É a traumatização que você tem, é o ambiente em que você vive e é o autoconhecimento. Se você não busca o conhecimento para saber que você precisa de cuidados, não só de medicação, se precisar de medicação, se já está na fase de medicar, ok.
mas pode iniciar, pode fazer a prevenção. Por que a gente faz todo ano? Com diagnóstico, com exames, né? Não é diagnóstico, é exames. Quando a gente finaliza, a pessoa faz novamente aquele exame, não tem mais. Ah, foi eu que tratei o gastrite? Não. O gastrite era emocional. Era aquele choro que você engoliu, aquele nó na garganta, aquele problema que você não resolveu. Vai para onde? Vai para o estômago. Porque o corpo tá te avisando, olha, tá errado. Tá errado. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Então a gente precisa olhar para a raiz dos nossos sintomas. Não é só, vou tomar aqui um remedinho para gastrite, pra 3 meses e já foi. Não, gente, não é aguentar assim. o dia de trabalho, para aguentar a mãe, aguentar o filho. E também tem a questão que eu nunca esqueço essa frase que você me disse. Você falou assim, olha, quando você sentir um vazio, é quando você está curada. Porque você vai ter tirado todas as pedrinhas da sua mochila e ela vai ficar leve. E eu achava que isso era impossível lá no início. Eu achava que era impossível. E hoje, como é que tá essa mochila hoje? Meu Deus, minha mochila eu tô assim, ó. Então, assim, eu até, vamos supor, eu fui mãe solo, né? Então eu tive a responsabilidade de educar um ser humano, né? Onde vem as divergências, né? Que é normal, é adolescente, tem as opiniões, tem, né? É um processo complicado. Tem também a questão, né, do esposo, da convivência do lar, tem um trabalho, então assim, é uma sobrecarga. E eu tinha também um problema muito grande, é não saber dizer não, eu não sabia dizer não. Não, eu não posso agora, né? Sim. Então, tipo assim, às vezes eu estava aqui executando uma tarefa no meu trabalho, estava executando uma tarefa, e daí no meu setor eram 3 pessoas, mas 2 sabiam dizer não e eu não sabia. Então, perguntava uma e eu ficava de cabeça baixa, para ninguém me ver, né? Achava que ninguém me via. E dali eu ficava com a cabeça baixa. Fulano, você pode não. Fulano, você pode não. Aí eu falei, vai vir pra mim. Aí, fulana, você pode? Eu falei, posso, eu vou. Mas eu não conseguia dizer o não porque tinha algo dentro de mim que eu achava que se eu estivesse ajudando aquela pessoa, futuramente eu poderia precisar. Mas eu poderia ter dito, eu posso até ajudar. Mas quando eu terminar a minha função. Mas eu nunca soube dizer isso. E eu aprendi a dizer não quando eu te conheci. Isso é uma dificuldade, Mara, não só sua, é geral isso aí. Foi quando eu vim aprender a dizer não. E assim, eu sempre fui independente e ao mesmo tempo codependente, porque eu sempre tive a minha vida financeira baseada no meu trabalho, mas eu precisava estar ao lado de alguém, da companhia, no caso do meu esposo, porque eu achava que eu precisava ter um suporte, que na verdade eu era mesmo o meu suporte, mas eu acreditava que o meu suporte era ele. Era uma dependência emocional muito grande, emocional, né? Isso.
Eu lembro que nas primeiras consultas você não ia sozinha, né? Você não estava andando sozinha. Eu não, E quando a porque gente eu tinha falou... medo. Ah, tinha muito medo. Tinha medo, eu era muito... E hoje? Hoje eu ando igual um Eu lembro. pula por aí, né? Eu lembro quando eu falei pra você da consulta online, né? Que você achou bem legal, foi porque muito não precisava ótimo de ter essa de dependência, ter né? o deslocamento. Porque assim, só de pensar, de sair de casa, de pegar um ônibus, de te encontrar, já era. Nossa Senhora, aquele momento ali pra mim já me destruía toda. Então, quando a senhora optou pelo online, eu falei, perfeito. E sobre o resultado online, fala aí um pouquinho, você acha o quê? Que muita gente tem dúvida, né? As pessoas acreditam que apenas o tratamento presencial é que faz efeito, não é verdade. O tratamento online, ele faz efeito sim, e até muito mais rápido do que o físico. Que às vezes você nem ia, porque você tinha crise, né, no início. Porque assim, você, para chegar até o profissional, você tem que enfrentar um monte de gatilho. Porque até o seu trajeto, até chegar até a senhora, vai pensando num monte de coisa. E ali, tipo, a senhora marcou tal hora, é seu horário, pronto, você tá ali, tá fazendo suas coisas. Ó, e ainda quando não consegue, né? Porque tá no início muito debilitado, às vezes até ouve, né? Alguma coisa. Entendeu? Então, assim, com a sua ajuda, o que foi que eu fiz? Eu escancarei. Eu abri a boca mesmo e ouvi até algumas pessoas recentemente, inclusive eu falei assim, eu vou falar lá na doutora esse comentário que você fez. Porque, infelizmente, comentários como esse levam muitas pessoas à morte. Você acha que porque não você superou, que você acha que superou, porque, na verdade, você está doente. Que, às vezes, as pessoas falam isso, mas elas estão doentes, não percebem. Entendeu? Elas não sabem que estão doentes, até a senhora me disse isso. Sim, com certeza. Né? Então, ele falou assim, porque, no caso... eu falei do seu processo, aliás, eu falo para todo mundo, né? Quando eu já mando alguém, fala que foi Mara, viu? Mara que mandou, fala. O resultado foi, menina, tu vai na doutora Daiane, viu? Que tu vai sair outra pessoa, você vai sair com vida. E realmente aconteceu. E sabe que você já salvou várias vidas. Que coisa só boa. De você recomendar, já chegou várias pessoas que estavam assim também, que já tinha ido em vários médicos. Inclusive no meu Instagram tem um depoimento de uma pessoa lá, até fixado um áudio, que ela tinha justamente ido em vários especialistas. Até no ginecologista ela foi, que ela disse que já para tirar a dúvida, né? E quando eu perguntei para ela, passou pelo psiquiatra? Ela, não. Por quê? Aquela coisa, né? Do julgamento. Porque psiquiatra, médico da doido. Quem não assistiu, assista o Levecast, porque foi muito bom. A gente falou, né, com o psiquiatra, Dr. Hugo, sobre isso mesmo. Que isso faz parte de desmistificar, né? Porque tem horas que a gente vai precisar. Agora, igual você falou, no início, muitas vezes, a maioria das pessoas que faz a prevenção, inicia com a terapia, não precisa entrar com a medicação. E se precisar, o terapeuta, ele vai indicar, porque o terapeuta não medica. É o que eu deixo muito claro, né, Mara, nos meus atendimentos. Eu não dou medicação e nem tiro. E nem tiro. Nem tira. Porque as pessoas se sentem tão bem que já quer sair da medicação por si só. Por si só. E não pode ser assim. Tem que voltar no psiquiatra, fazer o desmame. Assim como você fez. Hoje eu tô em dose de bebê. Hoje você tem só um, né? Que é o caso de Mara. A gente tratou a parte de depressão, de transtorno de ansiedade. Dores no corpo, tem ainda? Não. Nada de dores que os médicos, quando você tem dores no corpo todo, diagnóstica de fibromialgia, que ela falou que usou até morfina, né? Para as dores. Isso. Tem um outro aí que então hoje você está com 2 medicações, né? Porque depois que tratou toda essa parte, identificou-se
tinha um comportamento diferente ainda. E não é normal. Quando a gente termina o processo da TRG, a pessoa não fica com nenhum sintoma. A ansiedade, todo mundo tem, como a gente falou, e eu falo sempre. É uma emoção que vai te impulsionar, mas não é para te paralisar. E tanto que, quando ela identificou aqueles sintomas diferentes, fala os sintomas que você tinha, Mara, assim, do humor. Do humor. O que você sentia? Eu sentia, tipo assim, eu ficava muito irritada, né? Eu tenho um pouquinho de toque, eu gosto das minhas coisas muito organizadas. E eu e meu esposo, a gente acabou entrando em divergência em relação a isso. Então, assim, quanto mais raiva eu sentia e ele provocava, então mais raiva eu tinha. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, aí eu quebrava tudo, aí eu destruía tudo, porque era a forma que eu tinha. Então, eu chegava E não era uma coisa que você queria, né? Não. Era uma atitude. Vinha assim, que depois que passava aquele momento, eu falava, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aonde que eu tô errando? Sabe? Mas isso, né, foi tipo assim, eu lembro de uma vez que eu cheguei, tudo que tinha de louça da minha casa, eu quebrei tudo. E dentro desse aspecto de depressão e transtorno de ansiedade, a senhora conseguiu detectar um problema, o transtorno. Então, quando a gente trabalhou isso, que tirou, não tinha mais depressão, não tinha mais ansiedade. Então, o que era isso? Então, foi quando a gente, quando Mara voltou lá ao psiquiatra, que ela sempre fazia acompanhamento mesmo, né? E contou esses sintomas, que não era normal, entende? Quando ela contou, o psiquiatra já deu o quê? O diagnóstico. Ela falou que, não, isso aqui já é uma outra medicação. Foi onde trocou a medicação e ela hoje toma só 2, né? Que é relacionado ao transtorno do humor. Porque o transtorno do humor, se não medicado, ele traz realmente, depois da medicação, como está a sua vida? Tranquila. Então, tranquila, assim, né? Normal, na medida, porque os problemas eles vão sempre existir, né? Isso. Então, aí a gente que vai fazer escolhas, a partir daí a gente que escolhe o ambiente que a gente está, como é que a gente vai viver. Então, hoje você consegue controlar o seu temperamento. Hoje você toma apenas a medicação para o transtorno, né? Que é o que eu falei no início. Tenho algumas medicações, igual conversei com você, tem algumas medicações que a gente precisa ser contínuo. E pode ser que com o tempo ela não precise vir continuar, mas isso ela vai tratar com o psiquiatra, né? O processo terapêutico, ele continua de maneira diferente, né? Porque quando você é diagnosticado com um transtorno do humor, você precisa sim continuar na terapia, só que não vai ser aquele processo que a gente estava de toda semana, né? Vai ser o quê? De 15 em 15, uma vez por mês. Então, só um acompanhamento, né? E assim, que ela ficou feliz, que ela não queria ter alta aí. Não. E assim, né, que eu vou confessar aqui diante de todos, né? A minha mochila já estava vazia há um certo tempo. Só que eu não queria me desapegar, né? Então, aí tinha dia que a gente ia fazer a consulta. E aí eu ia falar, e aí a senhora falava assim, ó, hoje eu vou deixar você falar. Mas aqui quem fala sou eu. Mas assim, por quê? Porque eu já estava me sentindo leve, eu já estava conseguindo projetar coisas para minha vida, de não ter mais que trabalhar para outras pessoas, de saber que eu tenho a mesma capacidade em que eu me empenhei em grandes empresas, em pequenas empresas, né, mas que eu tive capacidade. Eu nunca entrei em um trabalho onde eu entrasse em uma função e permanecesse. Sempre eu passava por uma função mais importante, de mais confiança, porque o meu trabalho mostrava que eu tinha aquela capacidade. Então, quando a gente iniciou o nosso processo, quando a gente foi chegando no meio, quando a gente foi quebrando aquelas raízes podres lá, né? Lembra que eu disse sobre minha mãe, que eu sempre tive
Sempre cuidei da minha mãe, sempre dei a ela tudo que estava ao meu alcance, né? Mas eu não tinha sentimento por ela. Eu não tinha sentimento por ela. Aí chegou um certo momento que ela começou a me pedir abraço e beijo. E eu recuei. Porque era algo que eu nunca tinha vivido. Então, quando a gente passou no processo que você me levou lá no passado, né? Que eu só não vou contar porque expõe outras Vai pessoas. ser muito, não precisa... Não precisa expor. Mas vai a gente estender, foi né? lá e eu falei como aconteceu. Aí você falou assim, agora fica de fora. Assista o que você está vendo. Então, quando eu assisti, aí você me perguntou o que você viu. Eu falei, eu vi uma pessoa tão refém quanto eu. Sim. Que não tinha estudo, que não tinha condições financeiras e que não tinha para onde ir com uma filha sem saber o que fazer da vida. Então, com 3 dias, eu peguei o telefone espontaneamente e liguei para minha mãe. Eu falei, minha mãe, tá tudo bem? Né? Ela falou, tá assim. Eu falei, e aí, as coisas aí tá tranquila? Ela falou, tá, porque eu moro, né, no sítio, ela mora na rua. Eu falei, e aí, tá tudo bem? Ela falou, tá. Eu falei, minha mãe, eu liguei só pra dizer que eu te amo. Que bom, né, Mara? E você vê que as dores que você tinha acumuladas eram tão fortes que você não conseguia ver a sua mãe. Não. Você só conseguia ver a sua dor. E é como a gente fala sempre, né? Vai doer como nunca para não doer nunca mais. E então, é verdade. Quando você vê só dor, você não consegue ver a coisa boa. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele acumula as dores por cima pra gente resolver. Camadas da em cebola. Camadas, né? Exatamente, como uma cebola. E aquela mochila que estava cheia de dores, quando saiu aquela dor, a mochila ficou leve, você conseguiu ver o bom. Porque sua mãe jamais ia fazer nada de mal para você, como nenhum pai e nenhuma mãe faz. Não. A gente nunca procura culpados. A gente procura resolver. Aqui é um ambiente que a gente vai fazer o quê? Não vai procurar culpados, não vai julgar ninguém. Não. A gente vai tirar as dores para que as coisas boas apareçam. Porque com dores em cima, você não consegue ver o bom. Então, muitas vezes a gente julga os nossos pais por conta de situações que eles não fizeram de propósito. Não. Eles buscavam o melhor, mas eles só tinham aquilo para oferecer. Eles repetem aquilo que ele viveu. Isso. E por muitas vezes a gente repete também o que eles viveram sem perceber. Não é, Mana? É verdade. E ao longo do processo você vai percebendo que você não precisa repetir o que seus pais repetiram. Hoje você consegue quebrar isso, quebrar esse padrão e fazer diferente. Eu falo também em questão ao meu filho, porque na infância, hoje ele está com 24 anos, né? Ele é um excelente filho, né? Meu filho é maravilhoso, mas assim, sempre tem aquelas diferenças de mãe e filho com certas coisas, né? Então, assim, meu filho, na infância dele, até a 7ª série, meu filho, até a 6ª série, na verdade, no caso era o 7º ano, né? 9º ano que entrou essa mudança aí. Então, meu filho, ele foi para a 7ª série, que no caso já era o 8º ano, né? E eu falei assim, eu falei para Deus, eu falei, hoje eu tiro meu filho do psicopedagogo, do psicólogo e do fonoaudiólogo. Porque meu filho, da alfabetização até essa série, meu filho foi acompanhado por esses profissionais que não surtiu efeito nenhum. O que a gente percebeu? Nós, não foi o profissional, fomos nós, que meu filho, ele aprendia ouvindo e não lendo. Porque se ele fosse ler aqui, vamos supor, esse B e esse D.
né? Uhum. Aqui é um B, aqui é um D, virou aqui. Então ele não conseguia ler. Então o que que a gente fez? A gente começou a ler em voz alta para ele. E hoje ele estuda com um som estarrecedor, mas ele aprende. É uma coisa assim, né? Surreal, mas ele aprende. E também era uma questão, né? Você sabe, que eu tinha muita dificuldade de deixar ele partir. Infelizmente, né? Tem muita coisa que a gente carrega e nem sabe, né? São as traumatizações. Eu até fiz um atendimento que a moça falou pra mim, né? Eu nunca pensei que isso era trauma. Então, assim, muitas coisas que a gente tem, né? Sobre a nossa vida, pequenos traumas que a gente viveu, às vezes a gente pensa que não, mas uma separação de pais, uma separação de cidade, né? Tipo, mudança, sem aviso. Divertidamente. Pois é. Então, você mudar de um lugar para o outro sem ser avisado. Então, hoje, hoje não, sempre, né? Nunca foi dado, assim, aquela importância às crianças. A explicação, né? O porquê. Isso, achando que elas tá tudo bem, né? Porque para a criança tá tudo bem. Mas ali fica uma marca. E essas marcas, eles vão reproduzir lá no seu futuro, quando você precisa de segurança, quando você precisa de garra, de força para ir. Muitas vezes você foi uma criança muito presa na infância, super protegida. Aí quando você cresce, você não consegue deslanchar, você não consegue, morar em outro lugar, em outra cidade. Você quer sempre ficar ali perto e não consegue evoluir, até profissionalmente, nos relacionamentos. Você acaba gerando uma dependência emocional muito grande. E isso prejudica. Mas, mais uma vez, nada disso foi feito de propósito. É uma repetição e a gente procura o quê? Hoje a gente pode resolver isso, né? É verdade. Você está aqui, você é prova viva, eu também. Eu também tinha muitas coisas que eu não sabia, que eu resolvi, independência emocional principalmente, muito forte. E hoje eu sei e falo para todo mundo. E esse programa aqui é justamente para isso, para desmistificar a saúde mental, para mostrar que tem solução. Agora tem que dar o primeiro passo, né? Mara, eu ficaria com você aqui até amanhã de manhã, que é muita história para contar. Mas me diz, tem mais alguma coisa que você acha importante a gente colocar aqui? Sim. Eu trouxe, deixa eu só falar esses dados aqui da OMS, que é muito importante, dados recentes sobre ansiedade e depressão. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil lidera mundialmente em casos de ansiedade, com mais de 18 milhões de brasileiros afetados, representando cerca de 9,3% da população de ansiedade. E de depressão, aproximadamente 15,5%. E, além disso, o país apresenta a maior prevalência de depressão na América Latina e é o segundo das Américas, conforme os dados da OMS. E ainda é importantíssimo a gente lembrar que esses casos aqui são os casos confirmados, as pessoas que buscam ajuda, porque eles não têm como detectar quem não foi, né, atrás. Então, o que isso quer dizer? Que existe muito mais pessoas. As que estão em casa, as que se medicam sozinha, as que vão ali, ó, na força, a que esconde, a que se cala. Então, imagine se a gente fosse ter os dados reais. O quanto que seria de pessoas? Sim. Complicado. Então, por que deixar a saúde mental por último, se é o primeiro que precisa ser tratado? E é o comando. Vem de cima para baixo, né? É o comando, né? Então, assim, a primeira questão que eu ia falar sobre esse pensamento de dar uma surra, né, de pneu, que isso foi uma avó que me impediu para que eu conversasse e contasse a minha história para o neto dela. E ela falou assim... Como é a parte do pneu? Eu não entendi, não. O tio falou assim... Eu falei assim, seu sobrinho, ele tá com um problema de depressão. Aí ele falou assim, a depressão dele a gente tira com surra de borracha. Eu falei, é por pessoas como você, que tem muita gente se suicidando, tirando a própria vida. E eu vou dizer para você, não é pessoas que não tenham conhecimento e que não tenham renda financeira.
Agora, recentemente, perdemos, né? Orleans, né? Se suicidou. Doutor Elson, psiquiatra, também se suicidou. Isso. Então, assim... E a depressão não escolhe, né? Nem idade, nem profissão, nem valores, classe. nada. Você vê agora tem o Whindersson Nunes, né? Que foi internado. Ele que se internou. Então, isso é maravilhoso. A pessoa buscar ajuda, ver que uma clínica psiquiatra é para tratar transtornos mentais. Não é ficar em casa, né? Isso. E fora os outros, né? São Padre Marcelo Rossi, né? Tem o outro que... Nossa Senhora, é uma imensa. Muitas pessoas, né? Que se Então, assim, eu tratou. comecei, depois que eu passei pela senhora. Então, assim, o que foi que me fortificou foi a questão de poder abrir a boca e dizer: isso é ignorância, não faça isso. Eu falava, eu tinha assim depressão, busquei ajuda. Eu comecei a fazer um cursinho depois que eu já estava em tratamento. E agora tá empreendedora, né? Agora hoje está no caminho do empreendimento. Isso é muito bom, e tá de parabéns. Pois é, dá pra ver, né? Você já imaginou, tinha imaginado alguma vez na sua vida que eu achava que não tinha mais solução. Ia sair da CLT para ser empreendedora? Não, nunca. Primeiro porque eu falava sempre com meu marido, eu falei assim, eu acho que eu nasci com sangue de Dalit, né? Que Dalit na Índia são, né, os intocados, né? Que são só para trabalhar. Eu falei assim, eu nasci só para trabalhar para os outros, eu não sei trabalhar para mim. E de repente abriu várias portas na minha mente, assim, muitas coisas que vieram tudo ao mesmo tempo. Eu falei, calma, devagar. Calma, mas é assim mesmo. A gente então, assim, vê que tem oportunidade e que a gente é capaz, né? Aquela pessoa inferior, incapaz, não existe mais. Não. Então, assim, eu ouvi a fala do Isaac quando ele disse assim, nós precisamos crescer, né? Então, eu achei isso muito bonito, porque realmente a gente precisa crescer, a gente precisa abrir a boca, a gente precisa dizer, tá doendo, me ajude, entendeu? Depressão não é ser doido, psiquiatra não é para doido, terapeuta não é para doido. Até para pessoa que não tem nenhum desses problemas mentais, a terapia é necessária para que ela tenha um corpo, uma mente leve, entendeu? E assim, se juntar mesmo, porque hoje, infelizmente, para Previdência Social, essa é uma doença banal. Se você tem apenas um filho e se você é casada, você não tem direito a um suporte financeiro, porque você é casado e só tem um filho. Você está entendendo? Então, assim, tem muitas pessoas... E tem pessoas que escondem. Então, assim, no cursinho que eu estava fazendo, eu cheguei na frente, eu falei, pessoal, tinha uma turma jovem, bastante jovem. Eu gosto muito dos jovens, né? Que eles falam muitas coisas e também me ouvem muito, né? Então, assim, eu falei, olha, pessoal, tô passando por esse processo, assim, assim, assim. E... de repente, quando a gente estava do lado de fora, que a gente já estava fazendo os testes, né? Aí a minha colega chegou perto de mim e falou assim, eu tenho um problema desde os meus 10 anos, quando eu perdi o meu pai. Eu falei, o que é? Ela falou assim, eu arranco os meus cabelos, que eu nem sabia o que era isso, na verdade. Aí ela chegou, desceu o cabelo dela. Na hora que ela desceu, isso aqui dela, ó, tudo careca. Eu falei, meu Deus. Ela falou, você sabe o que foi que me deu coragem? Foi quando você abriu a sua boca e disse que teve, que sentiu e que hoje você estava ali estudando. Quer dizer, eu era mais velha da turma. Eu estava com um monte de jovem, mas eu estava estudando. Ela falou, quando você abriu sua boca, que você disse tudo aquilo, eu vi que eu precisava de ajuda. Agora imagine, ela desde os 10 anos, quando ela perdeu o pai, ela não conseguiu superar, mas ela tinha vergonha de dizer, porque a família dela toda dizia que isso era coisa de doido. E o corpo dela começou a mostrar, né? Porque tem tratamento. Tem. E aí quando já chega nesse nível, já é algo que já está se agravando cada vez mais. Então muita gente acha que, né? Não vamos tratar, vamos seguir para ver até onde vai e acaba, né?
de várias maneiras, né, que a gente já sabe como é. Então, Mara, deixa uma mensagem para as pessoas que tá ouvindo a gente, que passa por algum desses problemas, né, emocionais ou físicos, ou até mesmo, né, sofre desse preconceito. Deixa um recadinho. Aqui, olha para cá para você. Ali? Sim. A minha câmera é essa. Então, gente, hoje vocês me veem com lágrima nos olhos, mas não é de tristeza, é de superação. E eu digo para todos que estão assistindo que se você sentir que algo está errado com a sua saúde mental, busca ajuda. Se você vê que aquele profissional ele está lhe entupindo de remédio e ele não quer ver você curado, saia e vai em busca de ajuda, porque você vai achar. Eu encontrei a doutora Daiane, que na verdade eu sempre digo que ela foi um anjo que Deus colocou na minha vida. E sim, foi um anjo, porque através dela eu consegui resgatar a minha vida, né? E eu queria pedir para as pessoas terem a sensibilidade de não agredir uma pessoa que tem problemas mentais, porque ele não é louco e nem doido. Ele está passando por uma fase onde ele precisa de todo apoio. E é de todos, de amigos que são verdadeiramente amigos, da família. Se for um local de trabalho, diminuir a carga. Porque hoje tem empresas que aceitam um síndrome de Down, mas não aceitam uma pessoa que tenha problemas mentais, que tenha depressão, que teve, ou que teve ansiedade. Se você falar isso em uma entrevista de trabalho, você é eliminado automaticamente. Então, assim, nós temos vidas, sim, e nós podemos sim nos curar. Então, busca ajuda, indicou, vai, fala, abra a boca, não se esconda. Porque se você se esconder, a doença vai te matar. E te digo uma coisa, eu sei porque eu passei por isso. Então, busca ajuda. Por favor, gente, busque ajuda. Abra a boca, fala, tá doendo, me ajude. E quem puder procurar a minha doutora, a minha terapeuta, que eu não quero largar ela mais nunca. Eu indico, super indico, porque foi ela que me trouxe hoje para esse momento aqui. Foi através dela que eu consegui ver que eu tenho vida e que eu aprendi a me ver. Eu me ver, né? E a me enxergar como pessoa. Obrigada, doutora. Nada, Mara. Eu fico muito feliz e quero agradecer a sua presença aqui e estar comigo junto nesse projeto de desmistificar a saúde mental e mostrar que a vida pode e tem que ser leve, né? E quero agradecer, né, primeiramente a Deus por a gente estar aqui hoje, com vida, saúde, podendo fazer isso, olhando para as outras pessoas, né? Agradecer a você, agradecer todo o pessoal aqui, né, do estúdio, da produção e deixar, né, um recadinho para você que está ouvindo a gente aqui agora, que está passando por algum processo difícil, né? Dizer para você, tem solução sim, assim como a Mara conseguiu, como todos os outros clientes conseguem, como eu consegui também, você também vai conseguir. Não deixe um diagnóstico te definir, busque ajuda e saiba que a vida, ela pode sim ser mais leve. Agora você precisa dar o primeiro passo. É como, eu gosto sempre de finalizar com uma frase, vou finalizar com essa, que é: a cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. Freud disse isso e eu quero que você se lembre que a vida, ela pode e tem que ser leve. Eu quero interromper a senhora um pouquinho. Você me dá essa sacola, por favor? Produção. Produção. Doutora, eu trouxe isso aqui, que eu acho que simboliza muito a nossa convivência, que eu não quero me separar, qualquer coisa, eu tô chegando lá. Tá? Então, é assim, ele planta, ele demora um pouquinho, né? Às vezes
devido tempo, ele... Deixa eu tampar aqui a logomarca. Ele planta, às vezes demora 1 ano para dar fruto. E às vezes ele demora até um pouco mais para dar o fruto. E quando dá um fruto, é um fruto precioso. Ai, eu não tô conseguindo abrir, porque eu tô nervosa. Deixa eu abrir. Ai, vamos lá, que lindo. Acho que é do outro lado, doutora. Demora um ano para dar demora, o fruto. a gente planta, a gente... É um processo? É um processo. Então, que a gente planta, tem tudo a todos ver, os né? dias a gente tem que molhar. Pronto. Ele tem o tempo de dar o fruto dele, tá? Mas quando dá, é um fruto belíssimo e valioso. Assim como a nossa saúde. Então é isso. Isso representa muito mesmo o que a gente está falando, né? Ai, que linda! Amei. Obrigada, Mara. Tá aí. Então, não é? lindo, é mesmo. É um fruto. É um fruto. Cacau. Valiosíssimo. Valiosíssimo. Entendeu? Mas é um fruto que você planta ali a mudinha, você molha todos os dias. Assim como a gente tem que fazer com a nossa mente, né? Sim, o cuidado, né? Todos diário. Os dias, o cuidado diário faz com a que... respiração. A respiração, tudo, né? sim. Então você cuida todos os dias, ele vai demorando, daqui a pouco ele cresce, daqui a pouco ele dá um fruto valioso, né? Que traz boas recompensas, assim é a nossa saúde. Exatamente. Muito obrigada. Não podíamos fechar com uma metáfora melhor, né? A vida é um processo, mas para que você consiga o resultado, você precisa passar por ele. Então, o meu recadinho é o quê? A vida tem que ser leve e pode sim. O meu muito obrigado e até o próximo LeveCast.